Boas-vindas. Hoje nossa conversa vai direto ao ponto, sobre uma oportunidade bem específica e, olha, com prazo apertado na área de residência médica aqui no Brasil. É isso aí. Estamos falando do processo seletivo para a segunda entrada na residência médica de 2025, uma chance oferecida pelo Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, o HRMS, lá em Campo Grande. Exatamente, o HRMS. E para a gente entender os detalhes, nossa análise aqui vai se basear estritamente nas informações oficiais mesmo, né? Aqui no que o próprio HRMS divulgou sobre o processo, direto da fonte. Isso, fundamental olhar o documento oficial. O nosso objetivo aqui é, desempacotar os elementos cruciais. Quais são as datas limite, que vagas estão em jogo e como é que funciona exatamente essa seleção, sabe? Informações essenciais para quem está considerando essa possibilidade ou, enfim, tem interesse em entender a dinâmica desses processos. Ok, vamos analisar isso a fundo. Vamos lá. Então, a grande notícia é essa janela de oportunidade no meio do ano para ingressar na residência do HRMS em 2025. Uma espécie de segunda chamada, né? Mas por que isso acontece? Qual que é a lógica por trás dessa entrada, assim, fora do calendário mais tradicional? Olha, essa segunda entrada, como o próprio HRMS chama, é um reflexo interessante de uma flexibilização que vem ocorrendo, sabe? Ela está alinhada a diretrizes mais recentes da Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM. Ah, da CNRM. Isso. Basicamente, essas diretrizes permitem que as instituições, como a HRMS, busquem preencher vagas que ficaram, digamos, ociosas, depois do processo seletivo principal, aquele que normalmente acontece no fim do ano para começar em março, né? Ociosas. Mas por quê? Tipo, gente que passou e desistiu ou tem outros fatores? Exato. Pode ser por vários motivos. Um candidato aprovado pode ter passado em outra instituição que ele preferia mais e aí optou por não assumir a vaga lá no HRMS. Acontece. Acontece. Podem ocorrer questões pessoais também que impedem a matrícula, ou até situações mais raras, tipo lidadas à documentação ou algum pré-requisito que não foi cumprido bem na hora H. O ponto central é que a vaga existe, ela está financiada e a CNRM abriu essa possibilidade para que ela não fique vazia, sabe? Otimizando o uso dos recursos e a capacidade de formação do hospital. Entendi. É uma forma de garantir que a estrutura de formação seja usada ao máximo. Faz sentido. Precisamente. E o que é fascinante aqui é a dupla vantagem dessa flexibilidade. Para o hospital, ele consegue completar o quadro de residentes, mantém a capacidade assistencial e de ensino, e para os médicos, bom, abre uma nova porta. Uma chance extra. Uma chance extra. Alguém que talvez não tenha conseguido vaga na primeira leva, ou que terminou a graduação no meio do ano, ou até quem reavaliou as opções de especialidade depois do primeiro processo. Ganha uma chance concreta. Faz todo sentido uma segunda chance real. E falando em chances concretas, quais são as especialidades com vagas disponíveis agora, nessa chamada específica do HRMS? Para onde essas portas estão se abrindo? O edital é bem claro quanto às vagas ofertadas nessa segunda entrada. Temos cirurgia geral, oferecendo uma vaga, e, importante, esta é de acesso direto. Acesso direto, ok. Depois, cardiologia, também com uma vaga, porém, essa exige pré-requisito. Ah, pré-requisito. Isso. Gastroenterologia, mesma coisa, uma vaga e também com pré-requisito. E, por fim, nefrologia, que está disponibilizando 2 vagas e ambas também com pré-requisito. Certo. Essa distinção entre acesso direto e com pré-requisito é crucial, né? Define quem pode sequer tentar a vaga. Fundamental. Acesso direto, como para a cirurgia geral nesse caso, significa que médicos recém-formados ou aqueles sem residência prévia podem se candidatar direto. Não precisa ter feito outra residência antes. Entendi. Já as vagas com pré-requisito, como cardio, gastro e nefro aqui, são para médicos que já concluíram uma residência anterior específica. Geralmente é clínica médica, mas é o mais comum para essas áreas. Mas o edital detalha direitinho qual pré-requisito é exigido para cada uma. É o primeiro filtro para o candidato, tem que checar isso com atenção. Perfeito. Então, sabendo as vagas e quem pode concorrer, vamos mergulhar nos detalhes operacionais. Como é que funciona o processo de inscrição? Pelo que eu vi, o tempo não é um luxo aqui, né?
De forma alguma. O cronograma é, assim, extremamente apertado. As inscrições abrem numa segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Segunda agora. Quer dizer, em agosto. Isso, em agosto. E encerram na mesma semana, na sexta-feira, dia 22 de agosto. São só 5 dias corridos. 5 dias. Caramba, isso exige uma decisão e uma ação muito rápidas por parte de quem está interessado. Exige agilidade, sem dúvida. E atenção a outro detalhe importante. A inscrição é só online, tá? Através de um formulário eletrônico que vai estar lá no site oficial do HRMS. Não tem outra forma. Só pela internet. Só pela internet. E tem uma taxa de inscrição associada, no valor de R$ 500. R$ 500 é um valor considerável. Tem possibilidade de isenção? Tem sim. O edital prevê a solicitação de isenção da taxa, mas olha, o prazo é ainda mais curto. Só nos 2 primeiros dias do período de inscrição, 18 e 19 de agosto. Só segunda e terça? Exatamente. Quem se enquadra nos critérios de isenção que devem estar detalhados no edital, geralmente ligados a questões socioeconômicas ou CAD único, essas coisas, precisa agir assim, imediatamente na abertura das inscrições. E quando sai o resultado da isenção? Sai logo em seguida, no dia 20 de agosto. Isso permite que, caso seja negado, o candidato ainda tenha tempo, para pagar a taxa até o dia 22. Ok, então o recado é claro. Atenção máxima aos prazos curtíssimos desde o comecinho. Agora, aqui é onde fica, realmente interessante. A seleção em si. Como é que o HRMS vai escolher quem ocupa essas poucas e valiosas vagas? Imagino que não seja simples. Não é um processo de etapa única, o que, na verdade, reflete uma busca por um perfil mais completo do candidato. O edital detalha uma seleção em 2 fases principais. 2 fases. Quais são elas? A primeira é a, digamos, tradicional prova objetiva. Essa etapa foca no conhecimento técnico mesmo, com questões específicas da área base para acesso direto ou da especialidade com pré-requisito. É a avaliação do saber teórico, o fundamental. Certo, a prova. E a segunda fase? A segunda fase é a análise curricular. Depois da prova objetiva, os candidatos que forem habilitados, que atingirem a nota mínima, vão ter seus currículos avaliados por uma banca. Essa análise vai além da nota da prova, sabe? Busca entender a trajetória do candidato. O histórico. O histórico todo. Onde se formou, experiências profissionais anteriores, tipo estágios, plantões, outros vínculos, produção científica, se publicou artigo, apresentou trabalho em congresso, participação em atividades de extensão, monitorias, cursos relevantes, tudo isso entra na conta. Então não basta ir bem na prova, o currículo conta bastante. O que geralmente pesa mais nessa análise curricular assim, na prática? Olha, varia um pouco, Depende da instituição, da especialidade, mas geralmente busca-se consistência e relevância. Não é só a quantidade de certificado, sabe? É a qualidade e o alinhamento das atividades com a área que a pessoa quer. Faz sentido. Por exemplo, para uma vaga de cardio, ter participado de ligas acadêmicas, projetos de pesquisa ou estágios na área cardiológica, com certeza vai ter um peso maior do que atividades em áreas nada a ver. Publicações em revistas boas ou apresentações em congressos importantes também costumam valer bastante ponto. A banca tenta, assim, inferir o comprometimento e o potencial daquele candidato para aquela especialidade. Isso adiciona uma camada de complexidade na preparação, Não é só sentar e estudar para a prova. Tem que ter construído um currículo sólido ao longo do tempo. Exatamente. E num processo com prazos tão curtos como esse do HMS, ter um currículo já bem organizado, documentado, é crucial, porque o tempo para juntar comprovante, formatar tudo direitinho pode ser mínimo. Falando em prazos mínimos, o cronograma depois da inscrição parece uma verdadeira corrida de velocidade. A gente pode repassar as datas mais críticas? Acho que isso ajuda a dar a dimensão do desafio. Sem dúvida. É um calendário que, não permite distração. De forma resumida, fechou a inscrição dia 22 de agosto, certo? A lista de quem teve a inscrição confirmada sai dia 28.
A prova objetiva acontece já no dia 31 de agosto, um domingo, às 8 da manhã, horário de Campo Grande, atenção ao fuso horário. Menos de 10 dias entre o fim das inscrições e a prova. É intenso. Muito. E a partir daí, a velocidade só aumenta. O gabarito preliminar sai já no dia seguinte à prova, 1º de setembro. Prazo para recurso contra o gabarito curtíssimo, dias 1 e 2 de setembro. 1 ou 2 dias só. Só. Gabarito final e a nota da prova teórica saem dia 3. Recurso contra a nota teórica, só dia 4. A nota preliminar da análise curricular sai em dia 5. Recurso contra a nota do currículo, dia 8. Nota final do currículo, dia 9. E o resultado final de tudo, com a convocação para matrícula, dia 10 de setembro. Peraí, deixa eu processar isso. Do início das inscrições em 18 de agosto até o resultado final em 10 de setembro. São menos de 25 dias. É isso mesmo? E a matrícula? A matrícula para quem for aprovado na primeira chamada acontece no dia 15 de setembro. E o início das atividades da residência é imediato, também no dia 15 de setembro de 2025. Ou seja, quem for aprovado mal vai ter tempo de respirar entre o resultado final e o começo da residência. Enorme sobre os candidatos. Não só no estudo, mas na organização da vida, né? Por uma mudança tão rápida caso seja aprovado. Gerenciar essa pressão e ainda focar na preparação é um desafio e tanto. É um cenário de alta performance exigido num espaço de tempo muito curto. A capacidade de focar, de ter um método de estudo eficiente, de acessar rapidamente os materiais certos se torna ainda mais crítica. A preparação tem que ser, assim, cirúrgica. Exato. E nesse cenário de alta competitividade e tempo escasso, ter um recurso confiável e centralizado pode ser um diferencial enorme, né? Para quem está nessa corrida, a organização do material de estudo é chave. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza. Ter acesso a um banco de questões robusto, por exemplo, permite treinar especificamente para o tipo de prova que vai encontrar, e os resumos ajudam a revisar rapidamente os pontos-chave. Ferramentas assim podem otimizar preciosas horas de estudo quando o relógio está correndo contra. Sem dúvida, otimizar o tempo de estudo é fundamental num processo como esse. Voltando à análise do processo do HRMS em si, se a gente tenta conectar isso a um quadro mais amplo da residência médica no Brasil, essa iniciativa do HRMS, seguindo as diretrizes da CNRM, ela pode ser vista como parte de uma tendência maior. Talvez uma busca por mais eficiência na ocupação de vagas. O que você acha? É uma boa pergunta. Será que essas entradas no meio do ano podem se tornar mais comuns? Olha, é possível. Do ponto de vista da gestão, faz todo sentido tentar preencher rapidamente vagas que surgem, assim, inesperadamente, garantindo a continuidade dos serviços e da formação. Mostra um dinamismo e uma capacidade de adaptação do sistema, né? Sim. No entanto, também introduz desafios, claro. Que tipo de desafios? É assim, com as turmas que começaram lá em março. Como é que fica o cronograma de aulas teóricas, as rotações nos estágios? Isso exige uma flexibilidade e um planejamento adicional por parte da coordenação do programa de residência. Imagino. Outro ponto é o impacto na preparação dos candidatos. Será que a gente vai ver mais gente se planejando para prestar provas tanto no final quanto no meio do ano? Isso meio que dobraria a pressão, né? Interessante essa perspectiva dos desafios internos e também para os candidatos. E tem um ponto que foi muito enfatizado no material sobre o edital, um lembrete que parece básico, mas que nesse contexto de velocidade toda é crucial. A questão de se manter atualizado, certo? Essencial. Essencial, e o edital é explícito quanto a isso. A responsabilidade de acompanhar qualquer atualização, qualquer retificação ou nova comunicação sobre o processo seletivo é inteiramente do candidato, diretamente lá na página oficial do HRMS, onde o edital foi divulgado. Ou seja, não basta ler o edital uma vez e achar que está tudo definido.
Tem que ficar checando. De forma alguma. Em processos seletivos, especialmente esses rápidos, podem ocorrer ajustes. Uma data pode ser ligeiramente alterada, um critério pode ser melhor esclarecido, um documento adicional pode ser solicitado. Qualquer mudança vai ser comunicada oficialmente pelo site. Isso levanta uma questão importante sobre a atividade e a proatividade do candidato. Não é um processo passivo, sabe? Exige acompanhamento constante. Perder uma atualização pode significar perder um prazo ou até mesmo a chance de continuar na seleção. É sério. Tá claro. Então, resumindo o que a gente viu. Temos uma oportunidade bem específica no HRMS para algumas especialidades, cirurgia geral, cardio, gastro, nefro, com um número limitado de vagas para ingresso ainda em 2025. O processo é super rápido, né? Inscrição em agosto, seleção em 2 fases, prova e currículo, e o início da residência já em meados de setembro. A palavra de ordem parece ser agilidade. Agilidade e atenção. Tanto na decisão de participar, quanto na preparação e no acompanhamento das informações oficiais. Exatamente. É um microcosmo da competitividade e da complexidade do acesso à especialização médica no Brasil. Oferece sim uma chance extra, mas exige muito dos candidatos em termos de preparo, organização e, como falamos, atenção. Sem dúvida. E como a gente discutiu, essa modalidade de entrada no meio do ano, embora seja eficiente para preencher vagas, traz consigo um conjunto próprio de desafios e também potenciais implicações para como a residência médica pode se organizar no país no futuro. Cobrimos então as datas-chave, a estrutura da seleção, as vagas e seus requisitos para esta segunda entrada no HRMS. Uma análise bem focada para quem busca entender essa oportunidade específica. E talvez um pensamento final para levar adiante, a partir dessa análise. Se essas entradas de meio ano se consolidarem mesmo, se virarem uma prática mais frequente em várias instituições, como será que isso pode reconfigurar o planejamento de carreira dos futuros médicos? Boa pergunta. Encaram a preparação para a residência. Talvez adotando estratégias mais flexíveis ou contínuas ao longo do ano, em vez daquele foco único no processo principal do final do ano. É algo para se pensar, né? Como o sistema e as pessoas se adaptam a novas possibilidades e também a novas exigências.